Boa noite. Boa noite. Para todos que se encontram aqui. Quem é a primeira vez que vem à casa hoje? Bom, quem vem a primeira vez, sejam bem-vindos. E venha buscar aqui hoje, seja recebido com muito amor, com muita fé, confiando em Deus. E eu desejo a todos uma noite com muita concentração em Deus, em Jesus, para que todos saiam daqui bem melhor do que chegaram na casa. E que nossa noite seja muito proveitosa na fé de cada um que tem o seu coração, para que os milagres da vida venham para nós. É no amor, na fé e na esperança. E fazendo a caridade ao próximo também. Tudo vem ao nosso favor. E eu desejo, então, que todos se concentrem no Pai Nosso que vamos fazer agora para essa noite. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Palmas para Jesus. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Essa noite bem chuvosa. Alguém pela primeira vez? Seja bem-vindo. Estamos aqui hoje mais uma noite para a gente escutar, a gente ganhar aquele galardão de bênçãos, né? Sair daqui com o coração mais leve, com a energia mais... a energia equilibrada. Então, hoje eu trouxe um tema, mas antes de eu falar desse tema, eu vou fazer uma pequena... vou contar uma história para a gente se concentrar e ficar pensando um pouquinho sobre exatamente o que vai ser refletido. E é uma historinha que há muito tempo não me chamou a atenção. E eu acho que ela combina com esse tema dessa noite. E quem não está no grupo do Bezerra, que a gente sempre coloca lá no grupo, quem vai fazer a palestra, o tema da palestra. Então, o tema da minha palestra de hoje vem a calhar com o que está acontecendo no momento. O que já aconteceu há um tempo atrás, uns meses atrás, e agora esse momento que ainda estamos passando no nosso estado, as pessoas preocupadas. O tema da palestra é o que podemos aprender com as tempestades. Aprendendo com as tempestades. Então, numa cidade dos Estados Unidos, tinha um senhor que morava numa casa muito linda, de 2 pisos. E ao lado dessa casa tinha uma propriedade que tinha um terreno grande, e esse terreno era um terreno que não tinha plantação nenhuma. E aquele senhor olhava aquele terreno da sacada e ficava admirando e pensando que ali poderia ser uma terra produtiva. Aí um dia, ele olhando o terreno do vizinho, ele viu que o vizinho estava plantando lá algumas sementes. E conforme todo dia ele olhava e prestava atenção, e ele ficava meio intrigado, porque raramente o vizinho regava aquelas sementes. Só que mesmo assim, as árvores começaram a crescer. Vamos imaginar que eucaliptos começaram a crescer. Mesmo sem ter aquele cuidado, serem regadas diariamente como deveriam, elas começaram a crescer. E elas foram crescendo, foi tendo folhas, não como o vizinho que olhava da sacada e imaginava. Ele pensava assim, nossa, se fossem mais cuidadas, né, mais tratadas, mais irrigadas, elas dariam mais folhas,
quase uma vez por semana, ele olhava da sacada e as árvores vinham vindo, e foram crescendo. Conforme elas foram crescendo, ele, mais curioso ainda, um dia, ele viu que o vizinho fazia um chumaço de jornal, né? Enrolava aquele jornal, que ficava mais ou menos, como se enrolasse assim, e ele ia naquelas árvores e batia nelas. E ele achava uma curiosidade, porque, meu Deus, por que ele está fazendo isso? E ele batia em todas as árvores, passava de uma a uma e dava uma batida. Esse vizinho, o que olhava da sacada, ele foi transferido pela empresa dele para uma outra cidade. Se passaram 20 anos e ele retornou. Ele ficou sabendo que lá naquela cidade que ele morou, tinha passado um furacão, que era muito comum nos Estados Unidos, e tinha praticamente devastado quase toda a cidade. E ele estava louco para ver a casa dele. E mais curioso ainda, cada rua que ele passava, ele via que as árvores estavam tombadas, praticamente todas as árvores. E ele chegou na residência dele, na casa dele, olhou que a casa estava certinha, e ele foi para a sacada ligeiro para olhar aquelas árvores que tanto ele admirava. E para surpresa dele, as árvores estavam intactas, de em pé, lindas, cheias de folhas. E aquilo ele ficou admirado. Como assim? Aquelas árvores que ele passou estavam todas tombadas e essas estavam de pé. Aí ele foi na casa do vizinho, dar as boas-vindas, dizer que tinha voltado, e ficou intrigado, perguntou para o vizinho: "O senhor me desculpe, mas lá atrás, quando eu morava aqui ainda do seu lado, eu via aquelas árvores lá de trás do seu terreno, que o senhor pouco irrigava elas." Daí ele disse: "Sim, eu queria que elas se acostumassem, que a raiz delas se fortalecesse e se acostumasse com o solo seco que faz aqui. E assim, irrigando poucamente, essas raízes iam procurar mais a umidade e cada vez elas iam se aprofundar mais na terra. Ah, mas mais curioso ainda, eu via que o senhor batia nelas." "Sim, eu também sei que na nossa região, aqui na nossa cidade, é comum ter furacões, ter ventanias, e eu fazia isso para elas se acostumarem com as batidas, com o vai e vem, e elas não caírem, não tombarem, e assim elas se fortalecerem." Qual é a moral dessa nossa história? O que nós estamos fazendo para enfrentar as nossas tempestades? Como no mês como setembro, que ainda não se encerrou, encerra segunda-feira, nós estamos tratando, criando e cuidando de nós e dos nossos filhos. Muitos pais fazem como esse que fez com as árvores. Eles enfrentam porque a gente deixa, eu lá atrás, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. E daí eu só dou facilidades. Eu não deixo que eles recebam pancadas da vida. Né? Eu livro eles de todo o mal. Eu não deixo eles ficarem um pouquinho sem serem regados para eles aprenderem a se firmar com as próprias pernas. E nós mesmos às vezes fizemos isso. A gente só quer maravilhas. A gente só deseja que a nossa vida seja maravilhosa, sem nenhuma pancada, sempre sendo regado no que é bom, sem passar por nenhuma secura, né? Nenhuma sede. A gente só quer coisas boas. E daí vem as tempestades. E como é que a gente age? Para isso tem 2 textos aqui. Quando eu fui pesquisar na nossa doutrina espírita sobre tempestades, o que aprendemos com elas, tem várias parábolas de Jesus. E tem uma que conta a história, que eu vou ler para vocês agora. Evangelho de Mateus narra uma das histórias mais belas entre Cristo e seus discípulos. Eles foram de barco até Cafarnaum, enquanto Jesus, após despedir-se de uma multidão, desejou ir sozinho
discípulos. Era um lago. Um lago não tem ondas, né? Então Jesus ia no lago com os discípulos. Mas ele decidiu que os discípulos, vocês vão sozinhos, depois eu me encontro com vocês, eu vou até o monte orar. Na madrugada, os discípulos já estavam no meio do lago, e Jesus foi ao encontro deles. Porém, sem barco, ele foi andando sobre as águas da escuridão. Num certo momento, os discípulos viram aquela figura indo em direção a eles, e naturalmente foram tomados por medo, pois acreditavam que ele poderia ser um fantasma. E se não bastasse, o mar estava revolto. Então eles estão no barco, os discípulos. Jesus disse a eles que iria encontrá-los, só que Jesus foi andando sobre as águas. Muitos podem já ter lido essa história nos evangelhos. E eles lá, na hora que estava dando uma tempestade naquele lago. E eles se assustaram. Quando eles viram aquela imagem vindo caminhando sobre as águas, eles nunca que passou na cabeça deles que poderia ser Jesus. Num certo momento, os discípulos viram aquela figura indo em direção a eles. E naturalmente foram tomados por medo. Foi necessário Jesus gritar: sou eu, não tenham medo. Já que sua silhueta e sua poderosa aparição não foi suficiente para eles, ao menos pela voz eles o reconheceriam. Assim pensou Jesus. Já que eles não estão enxergando, não acreditam que seja eu vou gritar para eles: sou eu. Isso não adiantou. Pedro, tão impetuoso quanto o mar revolto que os lançava, foi logo pedindo: Senhor, se é mesmo tu, ordena-me que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus ordenou. Pedro foi caminhando até que a violência das águas retirou dele a confiança inicial. Foi afundando e ele disse: Senhor, salve-me. Pedro, quando Jesus diz: vem até mim, ele acreditou que era Jesus. E a confiança dele fez com que ele caminhasse também sobre as águas. Mas o medo dele, aquele mar revolto e o medo de não ser Jesus, ele afundou. E daí quando ele afundou, ele disse: Senhor, ajuda-me. Jesus estendeu a mão, segurou o firme e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste de mim? Ao subirem no barco, ainda com o lago bravo, simplesmente tudo se acalmou. Aquele suspiro de alívio é ouvido por todos. Então Jesus disse para ele: homem de pouca fé, por que duvidou de mim? Quantas vezes nós iniciamos uma jornada na nossa vida, um propósito, um projeto, crendo na presença de Deus, cheio de empolgação e entusiasmo, porém ao decorrer do caminho, coisas ocorrem e nos trazem ao desânimo, ao medo, à desconfiança, à derrota, e perdemos a fé em nós mesmos, em quem nos guia ou quem deveria caminhar conosco. Então essa história de Jesus está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 e 23, ela vem nos trazer a seguinte realidade. Onde está a nossa fé diante das tempestades? O que estamos aprendendo? A confiar em Deus, a confiar naquela fé que estamos todo dia dizendo: não, eu confio que tem Deus acima de todas as coisas, que tudo sabe, que dele qualquer coisa, qualquer gota de água que caia é porque ele deixou, é porque ele permitiu, e daí acontece alguma coisa, a gente diz: esse ano eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou voltar ao ensino médio, eu vou estudar na casa espírita, esse ano não vai faltar. Aí começa empolgada, a gente às vezes, agora falando do nosso estudo da casa espírita, a gente sempre brinca, né? Que todo ano que começa
processos iniciantes, às vezes a gente começa com 30, termina os estudos da São Paulo lá no dezembro, tem 8, 7, porque as pessoas vão parando no caminho. E assim, se a gente prestar atenção, é o nosso dia a dia. A gente traça metas e daí vem uma dificuldade, vem uma tempestade, como é falado